amores, tudo bem com vocês, gente? Comigo tudo bem, graças a Deus. E que Deus possa abençoar cada vida de vocês aí, tá bom, meus amores? E no vídeo de hoje, eu vim aqui, tá? Respondendo, tá, gente? As perguntinhas que vocês deixaram aqui pra mim nos comentários do meu vídeo, né? Que eu tinha feito aí 2 vídeos, parte 1 e parte 2. E 5 coisas que vocês não sabem sobre mim. Então, eu vim aqui nesse vídeo, tá? Gravando pra vocês aqui, explicando, né? Respondendo, né? As perguntinhas que vocês deixaram, tá bom? Então, vamos lá, gente, sem enrolação. Ignore algum barulho no fundo. E, primeiramente, eu quero agradecer você, tá? Amiga, por estar aqui no meu vídeo, sempre aqui comigo, tá bom? Eu gosto muito de estar assistindo os seus vídeos, tá bom, querida? E eu vou responder, então, a sua pergunta, tá bom, meu amor? E, ó, vocês estão todos aqui no meu coração, tá bom? Então, vamos lá, vou responder a nossa amiga aqui, gente. A primeira pergunta que a amiga Maria Lira perguntou, né? Por que eu não tenho redes sociais e sim só o YouTube? Então, amiga, eu até abaixei, né, o aplicativo do WhatsApp, mas eu não tive uma experiência legal com esse aplicativo, porque eu só baixei ele há 6 anos atrás pra mim poder fazer uma viagem na casa do meu tio, né? Que o meu tio mora longe, muito longe, né, gente? De perto da minha cidade, onde que eu moro. E então eu precisei abaixar, né, esse aplicativo por conta que eu ia estar lá, eu viajei com meus pais, eu ia estar lá, né, e eu tinha que manter contato aqui com as crianças e com meu esposo aqui, na cidade onde que eu morava, né. E assim foi, eu fui e abaixei e utilizei, né, conversei de lá pra cá, conversei de lá onde eu tava, né, com meu esposo aqui. E aí tudo belezinha. E eu fiquei lá, acho que um dia, gente, eu fiquei um dia, 2 dias no máximo, onde meu tio morava. Que esse tio, ele é como um pai pra mim, né? Ele foi, né? Ele é ainda, né, gente, como um pai pra mim. Ele não tá aqui entre nós mais. Papai do céu levou ele embora. E ele era como um pai pra mim. Quando eu conversava com ele, eu chamava ele de paizinho. E o dia que eu tava com bastante depressão, ele veio do estado dele lá, né? E veio pra cá, pra minha cidade, só pra estar ali comigo, conversando comigo, me auxiliando no meu tratamento e conversando comigo, né? Pra me acalmar. Enfim, gente. Então aí, eu cheguei de viagem e fiquei 2 dias ainda, né, gente, com o aplicativo, que é o WhatsApp, né. E aí não tive uma experiência legal, começou a cair números diferentes pra mim, números aleatórios, me mandando mensagem e coisinhas que não tinha nada a ver. Eu sou uma pessoa que eu não gosto desse tipo de coisa, começou pessoas que eu não conheço, né, gente, e que não é da família, e que não é, entre amigos, mandando coisas, xingamentos, algumas tipo de coisas assim. Então eu fui logo e desinstalei o aplicativo, porque aí eu não queria mais. Põe na minha cabeça que eu não queria mais, que aquilo não me pertencia por conta que eu não tive essa experiência boa, legal, né? E começaram, não sei como, né? E começaram com essas coisas assim. Gente, mas deixa eu falar uma coisa. E mesmo eu não tendo o aplicativo, eu tendo só o meu número normal, né? Do meu contato, pessoas tóxicas, né? Vamos dizer assim, da família do meu esposo, que não era feliz e queria acabar com a vida dos outros. Então, mesmo sem ter o aplicativo, já enchia o saco, já me fazia me sentir pra baixo, já ligava, né? Eu pegava meu número, não sei com quem, já ligava, xingando, debochando e me humilhando. Aí eu tinha que comprar outro chip novo, e era assim, sempre assim, tinha que comprar um chip, 2 chips, sempre pra estar renovando meu número de contato, porque isso nunca parava. A família do meu esposo é muito tóxica, né? As irmãs dele, vamos dizer assim, né? Não a família toda. Tem aí pessoas maravilhosas na família dele que eu me dou muito e ela me dá muito. Mas outra já não se dá comigo, não gosta de mim, eu não sei porquê, não sei o que eu fiz. Mas enfim, gente, é isso. Respondendo uma pergunta da Maria Lira, eu não tenho WhatsApp por esse motivo, né? Por pessoas tóxicas, né? Da família, do esposo, e também por conta que eu não tive experiência legal, por conta que pessoas do nada mandam coisas aleatórias pra mim, tá bom? Vamos pra segunda pergunta, que é da Miriam LR, gente. É uma querida. E ela perguntou se eu podia falar sobre a minha filha mais velha, tá bom? E eu vou responder essa pergunta aqui de 2 amigas, da Miriam, né, LR, e da família Baioto, gente. Adoro os vídeos da família Baioto. Ela faz live também, gente. Se vocês aí quiserem tá apoiando a família Baioto, é só ir lá no canal dela, tá bom, gente?
dar uma forcinha pra ela aí, tá bom? Então, vou responder essa pergunta pras duas, que as duas fez a pergunta iguais, né? Então, bora lá. E a resposta é, gente... Calma lá, gente. É difícil pra mim, tá bom? Então, vai lá, minhas amigas. Quando a minha filha tinha 8 aninhos, um anjo, né, gente? O irmão do meu esposo, ele mostrou um vídeo inadequado pra minha filha. Sim, meus amores, exatamente isso. Vocês têm noção? E eu fui na casa onde ele morava, né? Que é a casa da minha sogra. Hoje ela não tá com a gente, mas eu fui lá e ouvi, sempre eu sou atenta, tá, gente? Sou uma mãe muito atenta e sempre eu ficava atenta com ela. E aí eu ouvi um barulho estranho no quarto do menino. E eu chamei pela minha filha. Falei, filha, vem aqui. Eu não vou citar o nome aqui, vou falar filha. Filha, vem aqui. E ela demorou um pouquinho, né? Pra mim. Aí quando eu vi que ela demorou um pouquinho, eu fui e levantei. Aí eu levantei e cheguei até a porta. Ele foi e guardou o celular. Meio que escondeu o celular. E ela veio passar, meus amores. Toda esquisita, né? Sem falar nada comigo. E falei, o que foi, filha? Ela não falava nada, ficava quieta. Ela já era uma menina muito quieta. E não falou nada. Então aí eu pedi pra ir embora. Falei que minha sogra vai embora. Ela tinha, lembrando que ela tinha 8 aninhos. E esse irmão do meu esposo, ele tinha seus, vamos dizer, 13 para 14 anos. Enfim, gente, 8 aninhos. 14 anos, 13, 14, né? Enfim, sem palavras, né? E fomos pra casa. Chegando em casa, eu sentei, que eu já desconfiava, né, um pouquinho. Eu sentei e falei, o que aconteceu lá no quarto? Gente, ela não quis falar. Eu falei pra ela, você tem que me explicar o que aconteceu pra eu poder resolver. E até com muito gosto, ela sem saber falar as coisas que viu. E ela falou tudo com muita clareza pra mim. Muita clareza. E eu, gente, já tremendo, né? Por ser uma mãe tão protetora. E de repente, do nada, uma merda, uma pessoa, pra mim é um lixo. Uma merda, uma pessoa foi e faz isso com a minha filha. Mostrar vídeo inadequado, né? Uma criança de 8 aninhos, né? E então, ele arrancou uma parte de mim, que eu falo, né, gente? Ele arrancou. Por quê? Desculpa aí, gente, calma aí. Porque como eu ia explicar pra uma criança de 8 anos o que era isso, o que era aquilo? E ela me falava com uma clareza. Ela falava com uma clareza, mãe, eu vi isso, eu vi isso, eu vi aquilo. Eu falava, isso aí é coisa de pessoas que não é legal, coisas que pessoas não... Gente, eu não tinha nem o que falar pra minha filha. Só sei que eu falei na hora, eu falei, é coisa de pessoas que não presta, coisa de pessoas que é mal. Aí ela me perguntando o que é isso, que é aquilo. Ela teve que ir crescendo com aquilo, amadurecer rápido, né? A mente, né, gente? Amadurecer a mente dela. Porque até então eu tive que sentar com ela, conversar. E que coisas, aquelas coisas nem era de adulto. Era coisa de pessoas mal, que não queria ver as pessoas bem. E tipo de pessoas fazem esse tipo de coisa. Que não era do Papai do Céu. E ela, como era muito nova, né? Guardou isso na cabeça. Ficou com isso na cabeça. E o que mais dói em mim, gente, é que eu não pude tomar providência. Por quê? Porque minha sogra, gente, ela tava começando a ficar doente, né? E aí, mas eu cheguei a contar pra ela sobre o caso. Ela foi, conversou com o filho. Mas nada adiantou, ele riu da minha cara, né? Como sempre, né? E como ela não tava bem, minha sogra, então eu não tomei as providências que eu deveria ter tomado. Mas desde o início eu sabia que eu tinha o direito de me correr atrás, por mais que ele também era de menor. Mas ela tinha 8 aninhos e ele mais. Então tinha sim as medidas pra tomar contra ele. E eu não fui por conta que a minha sogra tava
começando a ficar doente. Não vou falar muito sobre ela, gente. Ela não está aqui mais com a gente, né? Isso também mexe muito no meu esposo, né? Que é mãe dele, né? E então eu me sinto muito culpada, gente, por isso, né? Por eu não ter tomado medidas contra. Então eu conversei com meu esposo, se eu falaria ou não. Eu conversaria se eu tomava minhas medidas. E aí na época o esposo disse que não tinha como eu entrar como essa ação por conta que a mãe dele já tava entrando. Ela tava ficando doente, né, gente? Então, essa parte eu super entendo muito. Ela tava ficando doente, né? E então, se acontecesse sobre. Eu sei, gente, que se acontecesse algo, se eu falasse algo e acontecesse alguma coisa com a pessoa, a mãe do meu esposo, a família inteira ia vir toda contra mim. E como pra eles eu sou errada até hoje em tudo que eu faço, por isso que eu não tenho rede social, é por eles. Então aí eu deixei quieto, não fiz nada, né? Conta da pessoa que tava doente, né, gente? Não vou ficar falando muito aqui. Porque eu respeito muito. Mas, aí fica a pergunta. E eu? Hoje eu sou uma pessoa despedaçada por dentro, por eu não ter tomado as medidas certas, corretas, dependente de pessoas que iam falar, iam cair em cima de mim. Porque hoje quem sofre sou eu, sabe? E eu tenho que carregar isso comigo. E não só eu, a minha filha mais velha também. Ela carrega isso, porque ela às vezes conversa comigo e ela fala que ela teve que amadurecer muito cedo. Muito, aprender coisas muito cedo. Por conta dessa pessoa, por conta do irmão do meu esposo. E eu me sinto culpada, uma péssima mãe, e me sinto culpada por não ter tomado as minhas medidas, que eu tinha direito. Não tomei as medidas por conta que a pessoa estava doente, né? Meu esposo pediu que eu não tomasse as medidas, porque senão a mãe dele ia ficar, a pessoa, né, ia ficar mais ruim ainda, e se acontecesse alguma coisa comigo isso. Com certeza a família dele, as irmãs, ia vir contra mim. Não são todas. Também não vou citar aqui. Qual a irmã dele que eu se dou muito bem, né? Eu não sei porque elas não gostam de mim. Mas enfim, é isso, gente. Eu tenho minhas ansiedades, minhas crises às vezes, por conta disso aqui. Eu lembro, né, desse momento e fico muito triste. Aí, enfim, gente, eu vou pular aqui de pergunta. Essa pergunta eu tô respondendo pra duas amigas aí, tá bom? Que é a Miriam, né? E da família Baioto, a nossa maravilhosa, né, gente? A Miriam, né? Todos vocês são maravilhosos pra mim, todos vocês. Porque, gente, pra fora daqui, da minha casa, eu não tenho amigos. Primeiramente, meu amigo é Deus. E segundo, vocês, né? E é isso, gente. Eu vou responder aqui a perguntinha, né? Que a nossa amiga, gente, Nilza Ribeiro, gente. Ela é uma querida também, né? Eu gosto de assistir as rotinas dela. Sempre quando eu posso, eu tô indo no canal dela. E ela tem vídeos novos lá, eu preciso ir, tá, amiga? Eu vou sim, tá bom? Eu demoro um pouquinho ir até o canal de vocês aí, até o vídeo, mas eu chego lá, tá bom? Isso aí, eu posso ter certeza pra vocês que eu vou, tá? Então, amiga, Nilza Ribeiro. Porque eu não tenho, né, outras redes sociais. Então, amiga, por conta de pessoas tóxicas, né, ao redor, né, que temos, né? E aí eu com meu esposo decidimos lá atrás, né, disso tudo, a não ter essa rede social. Por conta que, de pessoas tóxicas, né, da família dele, ter que ficar falando coisas, pegar meu número com alguém e ficar me machucando e falando coisas que não deve, julgando pessoas que elas mesmas não conhecem, né? Mas enfim, gente, é esse daí, minha amiga. É a mesma pergunta, né, da nossa amiga Maria Lira e também a mesma pergunta que a família Baioto deixou, tá bom? Respondido pra você aí, tá bom? E não tenho, meus amores, as outras redes sociais, como o TikTok, como o Instagram, porque isso nós mesmos aqui, eu e meu esposo, decidimos não ter, tá bom? E outro também, eu não ia dar conta, gente, de ter o YouTube, né, Instagram e TikTok. Eu não ia conseguir dar conta, é muita coisa pra minha cabeça. Aí pra mim já não dá.
Então, o YouTube pra mim tá bom, gente, porque aí, ali eu já tô trabalhando, tá bom? Fazendo meus vídeos, que é um trabalho, né? A gente vai trabalhando ali nele e com o tempo vira um trabalho da gente, né? E, então é isso. E a nossa querida Simone, a Simone, ela não deixou nenhuma pergunta, mas eu quero aqui mandar um beijo pra Simone e um abraço. Simone, um beijo pra você, querida, e um abraço, tá bom? Eu sinto muito acolhida por todos vocês, tá bom, meus amores? E vocês, eu agradeço muito a Deus por Deus ter colocado vocês na minha vida. Sou muito, muito grata a Deus, primeiramente, e a vocês, tá bom? E o canal Rotina da Vi. Outra maravilhosa aí, gente. Ah, eu adoro a Vi, gente. Se vocês puderem estar aí no canal da Rotina da Vi, gente, eu vou agradecer muito. E Deus se agrada, né, gente? De nós tá ajudando o próximo, meus amores. Então, não custa, né, gente? A gente ir lá e ajudar o próximo. Vai lá, gente, no canal da Vi. Ela também grava as rotinas dela como eu gravo aqui na minha casa, né? Tem os filhos dela, coisa mais linda, ai, coisa mais linda os filhos dela, gente. E eu gosto muito da Vi, né? E aí eu deixo aqui, Vi, um abraço pra você também, tá, querida? E um beijo pra você, meu amor. E sempre você está comigo aqui, já tava com saudade de você, tá, querida? Eu fui nos seus vídeos lá, tava indo no seu canal e não encontrava vídeos novos seu que você fez agora, recente. E eu saía e ficava inquieta, aí no outro dia entrava de novo e não tinha. Então, meu amor, grava um vídeo pra nós aí, querida. Então, gente, se vocês puderem ir no canal da Rotina da Vi, eu vou agradecer muito, vou ficar muito feliz, porque ela é uma maravilhosa, tá bom? Então, gente, pra mim tá finalizando esse vídeo, pra não ficar muito longo, eu esqueci de responder uma perguntinha de duas amigas aí que deixou pra mim. Porque eu não gosto de estudar, gente. Então, gente, e quando eu estudava na minha adolescência, eu sofria muito bullying, sofria assédio, né, gente? E falando sobre o assédio aí, que eu disse aqui no meu canal, que ninguém perguntou sobre, mas tudo bem, gente. É um assunto triste, né, também, né? Foi por pessoas, esses assédios que eu tive, né, esses abusos, foi por pessoas que iam na casa dos meus pais, né, que meus pais trabalhavam, e ia lá, e não foi um abuso assim, gente, tipo, vocês me entendem, né? Foi um abuso assim, em toque, tá bom? Mas não deixa de ser um abuso. E também na adolescência foi por toque, não deixa de ser um abuso. E adulta também foi por toque, né? Foi por toque. É isso, gente. Eu não vou falar muito, estender muito esse assunto que é muito triste. Aí depois não fico bem, tá bom? E respondendo pra finalizar esse vídeo, que tá ficando enorme esse vídeo aí, gente. Da amiga aí. Porque eu não gosto de estudar, porque eu sofri bullying, muito bullying, sofri assédio, buscava, né, eu de perua, antes era com uma perua que eles buscavam um carro, né, gente, chamado perua, que eles buscavam a gente. Então eu sofri algum tipo de assédio aí, mas enfim, por isso que eu não gostava de estudar. E vou contar que isso aí leva também, né, sobre a escola, porque eu tava indo pra escola e sofri esse tipo de assédio e de abuso, né, de toque. E eu sei, é muito importante, né, e como a minha amiga, né, deixou aqui pra mim, que a amiga do canal Nature Plantas Orgânica. Como ela disse, incentiva muito os meus filhos e outras crianças também a estudarem, né, gente? E isso é muito importante. Você tá certíssima, amiga. Muito certa. Só que os meus filhos, graças a Deus, eu não deixo de pôr eles na escola. Estão tudo bonitinho na escola, eles estudam, né? Tudo certinho, graças a Deus. Eu falo assim, se eu pudesse, né? Se eu pudesse tirar eles por conta dessas coisas. Porque a minha filha hoje, de 13 anos, ela estuda e ela fala cada coisa pra mim da escola dela. E é difícil, gente, né? E rola droga na escola, isso, né? Eu sei que não é em todas as escolas, eu sei disso. Não é em todas as escolas que rola isso. Mas na escola, infelizmente, na escola aqui da minha cidade, minha filha cita que rola muita droga. Que mais? Meninas com namoro dentro da escola e os diretores passam perto e não ligam. Que mais, gente? A professora dá a resposta das provas, esse tipo de coisa aí que ela me fala. E aí, quando chega a prova, não tem aquela matéria que eles não estudou por conta que a professora e os diretores deixou eles livre, né? Na aula, é a aula livre que fala, deixou na aula livre, então eles não teve essa matéria. Aí os professores colocam esse tipo de prova, que não caiu, que elas não deu,
não ensinou, não explicou, e aí a nota vem muito baixa. Ela me queixa muito disso. Mas isso eu vou resolver, vou estar indo na escola, vou conversar, mas não vou deixar, lógico, de deixar os meus filhos ir pra escola. Todos estudam, como eu falei, só o meu filho de 17 anos que saiu por conta própria, mas ele vai fazer o CEJA depois e tudo vai dar certo, tá bom, gente? Só pra ele terminar ali, que só falta um ano pra ele terminar. E tá tudo certo, tá bom? Então é isso, meus amores, o vídeo que eu queria estar aqui fazendo, explicando, respondendo pra vocês, tá? Por algum momento eu me emocionar, porque toca muito comigo e como dói muito essa ferida ainda, né? Então eu aí fico triste e fico emocionada, tá bom? Ignora o barulho no fundo. Então é isso, meus amores. Novamente, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo, né? Me apoiando, né? E eu, né, apoiando vocês também, entrando na live de vocês, ajudando sempre quando eu posso, tá, meus amores? Mas é isso. Um beijo pra todos vocês. E fiquem todos com Deus, tá bom, meus amores? E até o próximo vídeo, se Deus permitir. Beijocas e tchau, meus amores.